Amigos e amigas da Vitrine do Giba, hoje é um prazer entrevistar uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e esses são os mistérios da internet, desde o começo da internet, se conhecer sem nunca ter visto pessoalmente, né? Uma antiga colaboradora da revista Partes, que eu conheci pela revista Partes, Madalena Carvalho. Madalena Carvalho é formada em administração de empresas, pós-graduada em recursos humanos, né, pela Escola Superior de Administração de Negócios, a FEI, né, a exame FEI, né. Ela é uma coisa que eu quero que ela me explique depois, patologista clínica no seu currículo, o que ela fez em patologista clínica, né. É autora de um livro chamado Amor Fundamental, Histórias e Fábulas para Treinamento, que nós vamos conversar muito sobre ele ainda aqui um pouquinho, algumas coisas, né? É conferencista das mais requisitadas aí no universo, né, das corporações por suas atividades, né? Palestrante, lidando com temas como liderança, gestão estratégica, mudança organizacional, motivação, trabalho em equipe, tá? A Madalena tem uma carreira extensa em empresas nacionais e multinacionais, como a Ford, principalmente a Ford, né, como a Banco Mundial, Brasil Telecom, empresas de agronegócio, né, Agrocampo, Coca-Cola, e aí outras que você pode me falar posteriormente quais são. Tá? Eu vou dar um aspas aqui e ler um trechinho. A vida pode ser comparada com uma paleta de cores nas mãos de um artista. É preciso, muitas vezes, brincar com a mistura de tons, mudar o estilo, mudar o referencial, se desejamos obter um quadro diferente do que estamos acostumados a pintar. Esse é um texto de Madalena, uma frase de Madalena Carvalho. Madalena, quem é Madalena Carvalho? Olá, Giba, que prazer enorme. Eu tenho carinho de te chamar de Giba, né, Gilberto, meu querido amigo, como você mesmo disse, tanto tempo que nos conhecemos, né? Então, em primeiro lugar, muito honrada por esse convite de bater um papo aqui na Vitrine do Giba. Como você fez esse resumo, eu vou seguir a linha do resumo. Eu comecei a minha carreira na Ford. A Ford, para mim, é uma grande escola, foi uma grande escola. Jovenzinha, entrei na Ford, foi meu primeiro emprego, e fiquei lá 10 anos. E a Ford ela tem uma característica muito interessante, que ela propicia um grande job rotation. Eu fui da área de recursos humanos e passei por todas as áreas de recursos humanos, mas minha paixão sempre foi treinamento. Então, quando eu fiz 10 anos de empresa, planejadamente, eu vinha pensando, pô, eu preciso ir atrás da minha voz interior, daquilo que eu amo fazer. E aí eu pedi demissão. Aí quando a gente pede demissão de uma grande empresa, as pessoas falam, ih, enlouqueceu, ficou pirada, ficou louca. Mas a gente tem que correr o risco calculado. E eu tinha feito um planejamento, eu não saí assim de supetão, com a mão na frente, outra atrás, não, ao contrário. Né? Saí planejadamente, foi numa época em que estava fazendo um processo de demissão voluntária, então saí com um pacote de bônus, enfim. E aí fui fazer o que eu gosto, e desde de 97 eu faço exatamente a mesma coisa, consultoria e treinamentos, e vim buscando cada vez mais me aprimorar. Porque quando a gente trabalha numa grande empresa, acho que é um bom recado aqui para o pessoal, a gente fica tão acostumado com a faina diária, fazendo o arroz com feijão, que a gente se esquece de uma coisa muito importante. Por mais que você tenha conhecimento, eu estudei num bom colégio de freiras, estudei numa excelente faculdade, tinha um conhecimento. Trabalhei numa empresa de ponta, mas quando eu saí, eu vi que eu não estava preparada para dar uma consultoria. Então, aquilo foi bom, porque eu ainda saí jovem e busquei avidamente o conhecimento. Lógico, contei com várias pessoas importantes na época para me ajudar e busquei o conhecimento para que eu pudesse dar o meu melhor, que era o quê? Fazer treinamentos,
criar projetos de treinamento, dar consultoria. Então, essa é a minha trajetória. Essas empresas que você mencionou, a Ford foi a minha empresa de formação, onde eu trabalhei CLT, mas depois trabalhei também CLT em outras empresas menores, mas essas que você, Brasil Telecom, Coca-Cola, são todos clientes meus. A Coca, por exemplo, é um exemplo um case bem legal, que eu dei 10 anos consecutivos lá, formei os líderes durante 10 anos consecutivos, mas Tractebel, Caesb, a Flora, a FAAP, são clientes meus, são empresas que eu tenho muito carinho de ter trabalhado, atuado como consultora ou como treinadora, vamos dizer assim. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória profissional. Até aproveitando esse gancho que você fala do conhecimento, né? Essa questão do conhecimento que você trata muito provavelmente nos seus cursos, né? Como o conhecimento é fundamental para poder transformar, né, numa vantagem competitiva dentro de uma organização? Na verdade, quando a gente fala em conhecimento, muitas pessoas ficam muito presas só no seu mundinho, né? Eu sou de finanças, então meu conhecimento tem que ser baseado em finanças. Eu sou de RH, meu conhecimento... Não. Principalmente nos dias atuais, quando eu falo assim, buscar o conhecimento, eu fui buscar o conhecimento avidamente, eu fui buscar o conhecimento de todas as áreas. Como é que você vai dar uma consultoria, por exemplo, numa empresa, se você não sabe nem como que funciona a área de finanças? Né? Então, eu fui buscar o conhecimento, lógico, e quando a gente busca muita informação, você tem que fazer um filtro, o que é importante naquele momento para você? Então, buscar o conhecimento como uma vantagem competitiva é estar atualizado o tempo todo. Nós não podemos parar, principalmente nos dias atuais. Então, é estar atualizado, é ler, é se informar, é ter discernimento para não ter uma visão míope, porque muitas pessoas hoje têm visões míopes, né? Não, eu acredito nisso, então eu vou morrer acreditando nisso. Não, a gente tem que ter uma cabeça aberta para ler, discernir, entender uma crítica, entender um contexto de uma notícia. Tudo isso é conhecimento, Gilberto. Só que muitas vezes as pessoas confundem conhecimento só com livros. E o conhecimento é abrangente, é o todo. Isso é que te dá a vantagem competitiva. Porque muitas vezes numa empresa, por exemplo, eu vim de indústria, alguns sobem e outros com conhecimento teórico ficam. Porque um está antenado, está olhando o cenário, está entendendo o que se fala, está entendendo de política, está entendendo de economia, e o outro não está entendendo ali do seu mundinho, do seu arroz com feijão. Mas, Madalena, desculpe interromper aqui, eu sou uma pessoa, vamos dizer, meio que ignorante no assunto. Mas isso não tem a ver com a questão da motivação? O conhecimento? Isso. Tem a ver com a motivação, primeiro com a sua motivação, né? Porque a motivação é nossa, né? Não é da organização, né? Exato. A sua motivação. Vou voltar um passo atrás. Quando eu falei para você, eu quis sair porque eu sabia qual era a minha voz interior. Minha voz interior era treinamento. Fabricar projetos e compartilhar. Muitas vezes a pessoa não se motiva porque ela não sabe qual é a voz interior dela, Giba. Ela não sabe o que ela quer da vida. Ela está ali numa corda bamba. Ela olha para um lado, olha para o outro, ela não sabe o que ela quer. Nós temos várias pessoas em N situações que não sabem o que quer da vida. Então ela não se motiva. Ela não vai buscar o conhecimento porque ela não conseguiu descobrir a voz interior dela. E antes que você pergunte, eu vou até te falar. Como que a gente descobre a voz interior, né? A voz interior, ela sinaliza. O universo vai falando com você. A gente vai recebendo sinais. O que é aquilo que te dá um frio na barriga quando você fala? O que é aquilo que você debruça várias horas ali em cima para você aprender mais? Aquilo que você mais gosta de fazer? Nem sempre está ligado com dinheiro. Às vezes você precisa começar lá na sua carreira, lá atrás, para ganhar dinheiro. Mas mesmo lá, só para ganhar dinheiro, o universo já vai falando o que você quer. E aí você vai despertando a sua voz interior e tem que ter coragem
para ir atrás do seu sonho, para contribuir ainda mais, porque a voz interior você descobre e ela se transforma numa missão para que você possa contribuir com o mundo. Né? Quando eu escrevo um artigo, e comecei escrevendo junto com você ali lá no início da Pax, quando eu escrevo um artigo, aquele artigo impacta um monte de gente que eu nem sei quem. Quando eu falo alguma coisa num vídeo ou num podcast, aquilo vai impactando, é como, vamos brincar aqui, como um marketing multinível, né? Então, isso é a contribuição, o propósito vira missão. A missão é contribuir. Então, quando você descobre a sua voz interior, você se motiva. Sem essa motivação, claro, você não vai buscar o conhecimento. Legal. O que é a importância das relações interpessoais, né, para fazer essa diferença, para ajudar, para melhorar as relações entre as pessoas numa organização? Isso é uma coisa. A outra, talvez até você fazendo uma emenda, que eu lembrei dessa fala sua, talvez a pessoa, para buscar o conhecimento, geralmente ela fica esperando um start que vem de fora, né? E você fala uma coisa importante, que é, talvez a gente tenha que despertar o start que vem de dentro, né? Então, acho que talvez aproveitar esse momento, o start vem de dentro. Então, assim, primeiro, você falar um pouco das relações interpessoais, porque eu quero emendar logo em seguida uma questão que você fala bastante com tamanho conhecimento, né, tamanha propriedade, que é a questão da liderança, né, para poder entrar nisso. Qual é a importância dessas relações interpessoais? Eu até anotei aqui para responder as duas coisas e não perder o fio da meada do que você me perguntou. Deixa eu te falar, antes das relações interpessoais, dessa questão do despertar. Isso é tão importante. E quando você falou, eu lembrei de Carl Jung, né, que tem uma das frases mais célebres, né? Quando você olha para fora, você enxerga, mas quando você olha para dentro, você desperta. Nós precisamos fazer um exercício, eu diria até diário, de olhar para nós e entendermos o que nós estamos vivendo. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não, mas é um exercício diário. Você levantar de manhã, ficar ali 5 minutos sentado na cama e pensando, onde que eu posso melhorar, onde eu posso contribuir mais. É disciplina isso, para que você consiga fazer. Mas você fazendo isso, as próprias circunstâncias vão aparecendo. Eu não vou me lembrar agora da frase, mas o filósofo Goethe tem alguma coisa muito similar a isso. Quando você se mexe, o universo começa a te ajudar. Uma frase super famosa do Goethe, que agora a frase em si eu não estou lembrada, mas enfim. Aí volto nas relações interpessoais. Giba, não existe, nem nas organizações, nem na vida pessoal, em lugar nenhum, algo que dê futuro, que tenha sucesso sem relacionamento interpessoal. Nós não somos uma ilha, nós precisamos das pessoas, nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos, cada dia mais, inclusive, melhorar as nossas relações interpessoais. Aí eu quero fazer um alinhamento com o momento que nós estamos vivendo da Covid-19. Todo mundo está dizendo o seguinte, assim, olha, quando sairmos daqui teremos um mundo novo, né? Tem até um termo. O novo normal. O novo normal, o novo normal. Não vai ter novo normal. Não vai ter novo normal. Sabe por que não vai? Porque as pessoas não mudaram. As pessoas estão as mesmas. Elas levaram uma sacudida do planeta. O planeta sacudiu todo mundo, porque lá no dia 1º de janeiro, de 31 para 1º, todo mundo fez planos. Feliz 2020 e tal. E aí começou a fazer planos. Olha, quando for na Páscoa, eu vou estar em lugar. Não aconteceu nada disso. Você, nós não sabemos onde estaremos amanhã, se poderemos, inclusive, sair de casa. Mas as pessoas continuam as mesmas. Elas continuam com comentários ácidos, com falta de empatia, presas nos seus mundos, eu diria mais ainda, com várias fraturas emocionais que não foram curadas nesse período. Não foram. Então, quando nós voltarmos a viver uma vida normal, esse novo normal não vai existir. O velho mundo ainda vai permanecer.
E talvez, queira eu que esteja errada, será preciso uma nova sacudida para que as pessoas ainda possam se despertar. Ainda não estão olhando para dentro, estão olhando só para fora, para suas convicções teimosas. Correto. Legal, essa é muito importante. Esse novo normal também me incomoda, essa fala de novo normal, já sabendo que as pessoas continuam com as mesmas características, com os mesmos vícios, com os mesmos ódios, né? Exato. Então, os mesmos preconceitos, então isso também me irrita profundamente. Vamos falar um pouquinho ainda, depois nós vamos voltar para algumas coisas mais nesse nível, do que é a liderança transformadora que você tanto fala, né? O que é, né? Essa sua fala fundamentalmente que a liderança está intrinsecamente ligada ao amor, por isso que tem essa questão do livro e outras falas suas, né? Quais os mecanismos dessa liderança? Talvez seja muita pergunta numa só, mas talvez você consiga, né? E que soluções um líder pode buscar nesse sentido de transformação? Eu uso muito a palavra transformação, e antes de falar da palavra que eu tanto uso e explicar, eu falo que toda transformação, tudo que a gente vive na vida, tudo está regido nesse nome chamado amor. Inclusive, quando eu escrevi o livro, ele chamava-se Histórias e Fábulas para Treinamento, e você prefaciou o livro e, quando leu, sugeriu esse nome, Amor Fundamental, em razão das coisas que eu escrevi. Você, obviamente, né, como editor da Partes, lia as coisas que eu escrevia. Então, e foi um casamento perfeito, porque tem a ver aquilo que eu falo com o título, Amor Fundamental. Porque sem amor, sem o amor, quando eu falo em amor, não é esse amor piegas, né? Não é amor de filosofia de boteco, não. É o amor de entrega, de serviço, é o amor da disponibilidade em contribuir com o todo, com o bem comum. É esse amor que eu falo. Então, quando eu atrelo amor com transformação, é a mudança que todos nós devemos ter. Confúcio tem uma frase, eu gosto muito de citar frases, né? Até muitas vezes em alguns artigos eu começo com frases, né? Sim. No livro Amor Fundamental tem algumas também citações, né? Citações, inclusive de várias pessoas que eu gosto, inclusive Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que eu me lembro agora. Que eu me lembrei. Aí Confúcio tem uma frase que diz o seguinte, ó, se você quiser consertar o mundo, primeiro dê 3 voltas ao redor da sua casa. E essa casa somos nós, em primeiro lugar. Sim. Não é? Se eu quero consertar o mundo, eu preciso me conhecer. Eu preciso ser melhor. Eu preciso me transformar em alguém melhor. Porque senão não vai ter novo normal, não vai ter nada de diferença e não vai ter uma boa liderança. Vai ficar tudo igual. Olha como é importante quando a gente fala de liderança e de mudança. Eu sempre falo, Jimmy, você deve ter já visto alguma coisa escrita minha, até vídeos mesmo, eu falo o seguinte, só pode ser um grande líder aquele que decide ser líder. Liderança não é um conhecimento estanque. Eu li 500 livros de James Hunter, Jack Welch, Ken Blanchard, e agora eu tenho um monte de conhecimento. Quando eu era criança, eu que pegava a bola e administrava o time, então por isso eu tenho uma liderança nata, com conhecimento eu sou líder. Não, não é isso. É também, mas o mais importante é que você queira ser, decida ser. E liderança não é estar numa posição dentro de uma empresa. Liderança é você liderar pessoas que possam contribuir para um bem maior, para um mundo melhor. Isso é liderança. Quando você é exemplo, quando as pessoas falam, poxa vida, eu queria ser igual o Chico, porque você se torna um ícone, se torna um exemplo, e que as pessoas falam, poxa, vale a pena ser assim, porque os resultados aparecem dessa forma.
coisas positivas. Então, eu decido ser. Quando eu decido ser um grande líder, eu reúno os conhecimentos natos com os meus conhecimentos teóricos, e esse casamento se torna perfeito. Caso contrário, vai ser apenas discurso vazio, decorado muitas vezes, discurso bonito de se falar. Para se falar é lindo, mas e na prática? Existe? Não existe. E a gente vê uma série de exemplos como esse por aí. Então, a liderança é uma questão de decisão. Você fez outras questões aí, foram muitas, me fugiu. Não, então, eu acho que você está respondendo uma coisa que eu gostaria de perguntar antes que passe e eu acabe não fazendo essa pergunta. Como o meu universo de leitores e de ouvintes, tem gente, a maioria não são e até pela minha trajetória, né? Sou muito ligado ao serviço público, à gestão pública. Eu queria como é que esses conceitos que você estabelece, tá? Eles são aplicáveis de liderança, de gestão, eles são aplicáveis também à gestão pública, Madalena? Sim, eu tenho muitos clientes, inclusive da gestão pública, Ministério da Agricultura, TRT lá de Curitiba, a própria CAESB, tem pessoal de clientes da administração pública. Porque liderança, Gilberto, não tem, vamos dizer assim, partido, né? A liderança é a sua forma de conduzir pessoas. Como eu disse, não é um cargo. Como você conduz determinadas situações? Como é que você conduz as pessoas para reagir em determinadas situações? Olha, pois não. Algumas pessoas falam, desculpe te interromper, que liderança é um dom. É só um dom? Como eu disse anteriormente, não é só um dom. É a sua decisão de querer ser. Você pode pegar uma pessoa extremamente crua, no sentido do conhecimento, e ela ser um líder porque ela quer fazer algo melhor. A liderança, por isso que tem a ver com o amor, ela é a sua capacidade de conduzir e inspirar pessoas, é um conceito meu esse. A sua capacidade, e conduzir e inspirar pessoas, você não precisa ter um diploma debaixo do braço. Não é? O que é a condução? Quando você conduz uma pessoa, você está orientando, você está ajudando ela a trilhar o melhor caminho. E inspirar, né, do latim, como insuflar o coração. A pessoa fala, caramba, eu sinto prazer em conversar com essa pessoa, em seguir o exemplo dele, em fazer melhor, porque o líder te ensina, inclusive, a ser melhor do que ele. Aí as pessoas falam, o líder tem que fazer seguidores. Não, o líder não tem que fazer seguidores, ele tem que fazer pessoas como ele para serem melhores do que ele. Essa é a verdadeira liderança. Aí, voltando só na questão do meu conceito. E essa condução e essa inspiração faz com que as pessoas comuns, elas consigam extrair resultados extraordinários. Você me perguntou de motivação lá no início. Quando uma pessoa está inspirada por outra, ela faz porque ela tem o prazer de fazer. Ela não segue uma pessoa porque, é bonitinho seguir, não, ela segue de livre e espontânea vontade. E nisso ela faz o melhor, ela consegue resultados extraordinários. Isso é extremamente importante. Ter ou ser? Ter ou ser, né? Tem quase um tratado no final desse livro sobre ter ou ser. Exatamente. Eis a questão. Eis a questão. Mas essa questão é simples de responder. Nós podemos ter muitas coisas, mas se nós não formos nada, tudo que nós temos também não vale nada. Ser é fundamental, né? É ser humano. Olha como isso é importante, principalmente nos dias atuais. Nós somos seres humanos racionais e como seres humanos homo sapiens, deveríamos ser dotados de sabedoria. Eu vou fazer um tratado qualquer dia, estou escrevendo sobre isso, sobre a involução humana.
A involução humana. Sabe aquele desenho que a gente vê, né? O homem, Neandertal, vai subindo até chegar no Homo sapiens? E aí faz uma brincadeira do último, tá voltando para trás. E nós já estamos voltando para trás. E se não duvidar, a gente vai, inclusive, ficar corcunda de tantas pessoas ficarem assim, ó. Não é? Presas no celular. Mas por que eu quero falar da evolução também? O ser, você me perguntou, eu vou responder. O ser humano está deixando de ser. Ele está evoluindo. Você não pode mais ter uma opinião, porque alguma pessoa vai te detonar. Você não pode mais gostar do azul, porque o outro, que é louco pelo amarelo, acha que o azul está errado. Isso é evolução. Nós não temos mais discussão de ideias. Nós não temos mais um livre pensar, uma coisa boa onde as pessoas cresçam, relações interpessoais, onde todos possam contribuir e crescer. Diversidade de ideias é importante. O respeito às opiniões, você tocou num ponto importante agora há pouco, do preconceito. Como que em plena era que nós estamos vivendo, pessoas ainda são mortas em razão de preconceitos, LGBT, negros, etc. As pessoas ainda... Então, ao invés de evoluirmos, estamos evoluindo. Outro dia eu li uma reportagem que já tem uns 5 anos atrás, se não me engano, acho que foi 2015, exatamente 2015, mas começou a ser veiculada agora, uma moça negra, acho que você leu isso, que ficou amarrada na empresa. Exatamente. Isso foi uma pessoa, acho que Santa Catarina, alguma coisa assim. Como é que a gente pode pensar isso hoje, velho? Como é que a gente pode pensar isso hoje? Isso é evolução. O homem não está evoluindo como deveria. Evoluiu e agora está voltando. Então, está deixando de ser. Está deixando de ser. Que razões, né, ou motivos balizam essa involução? Né? Ser mais concreto. O excesso de ter. O excesso de ter. O excesso de ter. Hoje você tem tudo à mão. Você não precisa sair de casa para mais nada. Isso é prova do que nós estamos vivendo, inclusive hoje. Você não precisa sair de casa. Você tem o telefone na mão, seu celular, você resolve a sua vida. Você vai ao banco, você paga contas, você pede uma comida. E isso fez com que as pessoas se retraíssem. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que está dentro da mesma casa conversando via WhatsApp? Dentro da mesma casa. E não estou nem dizendo em outro cômodo, não. Às vezes na mesma sala. Só que cada um está preso no seu mundo. Então, esse excesso de ter nos afastou do nosso ser. Porque as pessoas não estão olhando para si, estão presas no mundo que elas criaram dentro de um aparelhinho e esqueceram que existe vida além de uma tela de computador, além de uma tela de celular. E aí, eu perguntaria para você, isso é culpa do desenvolvimento tecnológico ou é uma culpa do aprendizado, ou da forma em que as pessoas incorporaram o aprendizado tecnológico? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Se nós reclamamos dessa geração atual, essa geração foi educada por alguma geração, né? Exato. Aonde nós perdemos os nossos valores? Aí que está a chave. Eu tenho cara de 22 anos, mas eu estou com 55. Né? Quando eu era criança, eu acho que é legal contar isso. Como que era na minha casa? Primeiro que meus pais, graças a Deus, eles eram evoluídos para a época. Meus pais não batiam nos filhos, graças a Deus. Eu nunca levei uma chinelada, graças a Deus. Mas eles tinham uma coisa que eu acho assim tremenda. Quando acabava, quando a gente teve... Primeiro que a gente só... Eram os 3 irmãos, mais eu, a caçula. Quando nós terminávamos as refeições,
acabou, todo mundo acabou, tal. Agora é a hora do bate-papo. Pai e mãe batia papo com a gente, falava sobre a vida, falava como que é a vida e como que você tem que tratar as pessoas. Para os meninos, ó, você tem que tratar bem a sua esposa, tá? E nos aconselhava. Era uma conversinha de meia hora, não era um sermão da montanha, não, mas aquilo era todo dia. Então, são valores que a gente foi perdendo. Os pais tinham um poder de educar diferente, onde o professor, por exemplo, era valorizado, né? Você não podia bater num professor, imagina, uma coisa dessa jamais, né? Então, era uma educação diferente. Essa geração teve filhos e muitos, diferentemente dos meus pais, sofreram com seus pais agressivos. Aí eles falam assim, então eu não quero criar meus filhos como meus pais me criaram, porque a grande maioria, infelizmente, foi criada de uma forma repressiva. Aí passou a mão demais, minha visão, minha teoria. Começou a educar de uma forma muito branda, muito aberta. E hoje você pode ver que muitas crianças pequenas, de 7, 8 anos, querem mandar nos seus pais. Exato. Então, nós perdemos o fio da meada aí, quando ao tentar sermos diferentes para não reproduzir comportamentos dos nossos pais, foi excesso demais e perdeu ali a rédea da condução. Porque pegando a questão da própria liderança, os pais são líderes. Se você não soube conduzir, você soltou a rédea e aí desbancou tudo. Então, os exemplos de liderança já começam em casa. Em casa. Você precisa ser um grande líder dentro da sua casa, um inspirador. Por isso que eu vejo meus pais eram líderes. Minha mãe e meu pai eram líderes porque nos inspiravam. Meus irmãos seguiram esse caminho, enfim. Então, nós seguimos essa linha porque fomos inspirados, fomos bem conduzidos, felizmente. É uma relação, aí é no campo mais da antropologia, né? Uma relação, há um antropólogo que eu gosto muito, eu tenho lido até por conta de ele estar fazendo um trabalho sobre o poder, né? O poder e distopia, né? Mas há um antropólogo francês no Brasil, na década de 70, infelizmente ele também morreu novo de acidente automobilístico. Ele falava muito dessa questão da liderança, uma das coisas que... E aí, como ele falava, ele estava analisando uma sociedade que, na verdade, não tinha Estado, né? Um Estado como a gente compreende hoje. Tinha algumas tribos no Brasil que o líder, que seria o chefe, ele era um motivo para as pessoas olharem e falarem, nós não podemos ser igual a ele, porque ele é dotado de coisas que nós não podemos ter. Excesso, como você falou, excesso de coisas, excesso de brinde, ou seja, tudo aquilo que nós, os índios normais, não podemos ter, o chefe tem. Então, ele era visto como uma coisa ruim, como um exemplo ruim. Ruim. Né? Então, mas eu acho que é lógico que essas coisas mudaram, né, com o tempo, e a gente está falando de uma coisa. Mas uma outra coisa que ele fala muito, e eu acho que você, de certa forma, toca, que é a questão da comunicação da fala. Porque líder é o que fala, que tem o poder da palavra. Continua sendo assim? Eu sou a favor, primeiro que 80% dos problemas de relacionamento, sejam organizacionais ou não, estão centrados na comunicação. As pessoas têm a mania de achar que você tem que saber o que ela está pensando. As pessoas têm mania de achar que você fala uma frase curta, não explicativa, e você tem obrigação de entender o que ela pensou em te falar. A comunicação ela é fundamental e ela precisa ser clara. Ela precisa ser absolutamente clara. Tanto dentro de uma organização, como nas relações pessoais. Eu não tenho obrigação de saber o que passa na sua cabeça.
Nós não temos bola de cristal. Então, a comunicação ela é fundamental. E ela precisa ser trabalhada dentro das organizações também. Como eu falei que liderança começa em casa, a gente começa treinando a própria comunicação em casa. Vou te dar um exemplo que tudo isso é comunicação. Tem pessoas que não sabem ouvir. Você está falando, a pessoa está te interrompendo, ou então está distraída, ou então falando, cara, o que você falou mesmo? É um dos piores comportamentos para destruir qualquer relação. Porque chega um momento, tanto na organização como na vida pessoal, chega um momento em que cansa. Eu já sei que você vai ficar distraído, que você não vai prestar atenção, eu já nem vou falar mais. Olha como isso é grave. É grave. Não é? É grave. Outras pessoas falam assim, mas o meu jeito é esse mesmo, eu não falo. Eu guardo tudo aqui para mim. O silêncio também comunica. Se você não fala para mim o que você está sentindo, eu posso achar qualquer coisa. E às vezes nem é. Porque o silêncio também comunica. A comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser verbalizada. Por isso é comunicação. Né? Ela precisa ser verbalizada de forma clara, escrita de forma clara, falada de forma clara. Tudo que fica na entrelinhas, ela pode gerar conflitos e muitas vezes conflitos sérios. Pode destruir relações, tanto pessoais como organizacionais. Então, a comunicação para o líder é fundamental. Um líder que não sabe se comunicar, ele vai certamente gerar problemas. Tem, inclusive, uma história bem engraçada aí no nosso livro, que eu conto no livro, e é uma história real, porque a parte inicial do livro são histórias reais, onde o cara foi fazer um grande pedido de bebidas, ele tinha um evento à tarde, e o chefe chegou para o rapaz lá do estoque, anotou o pedido, né, do cara que ligou, anotou e falou assim, coloca isso lá na câmera fria. Pegou o papel, aí à tarde o cara veio buscar as bebidas, abriu a câmera fria, não tinha nenhuma bebida lá, só o papelzinho no meio do gelo. Ele falou assim, coloca isso lá na câmera fria. Ele fez literalmente o que foi mandado. Ele fez literalmente. Parece um absurdo, mas é uma história real. Para que a gente possa... Desculpa, mas nesse caso, nós temos também vários exemplos agora, né, desse momento que a gente está vivendo, tanto de líderes na área da política como das organizações, né, que se expressaram, se comunicaram muito mal, né, nesses períodos, e que estão pagando, né, não vou fazer aqui, não vou citar, você sabe, né, mas que estão pagando hoje por terem feito uma comunicação errada diante sim. da pandemia, né? Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Sem dizer, e a gente tem que tomar um cuidado para não ficar entrando em política, etc., mas sem dizer a questão das fake news. Porque é uma comunicação criminosa, porque quando você divulga uma comunicação falsa, ela é criminosa, e que pior, pela grande, hoje, oportunidade das pessoas terem a comunicação quase em tempo real, não, em tempo real, isso viraliza de uma forma muito abrangente e as pessoas começam a divulgar coisas que não são. Hoje mesmo, eu recebi agora há pouco, você deve ter acompanhado aí, uma nota falsa com o logo do CREMESP. Não vou falar do que se traz, você já sabe. Mas, pô, você veja o quão é pesado e criminosa uma situação de fake news, que é uma comunicação das piores que a gente tem hoje, nos dias atuais. Eu acho que essa questão da verdade e da mentira está fazendo um estrago enorme na sociedade contemporânea e vai ainda nos prejudicar por muito tempo, até que as pessoas saibam fazer essas filtragens de fake news, né, de acesso à verdadeira informação, a trabalhar, a filtrar as informações, né, os canais, etc. Isso, não só os jornalistas, com a grande imprensa e todas as pessoas que trabalham com comunicação, têm um dever de ajudar nessa compreensão, né? Sim. Mudando um pouquinho, depois a gente pode voltar para cá, você esteja à vontade, viu, Mara?
Madá. Estou aqui na sua batuta. Você sabe que eu acabei lendo um livro uma vez, até por influência de você, mas eu fui procurá-lo hoje aqui. Ele, acho que eu devo ter doado o livro, que era um livro como é um livro tão famoso, eu vou lembrar. Ih, olha a minha gata aqui, ó. Pulou no meu colo. A minha está fechada, a porta, para ela não entrar. Uhum. Mas, de repente, ia lá na porta. Mas você vai entender qual que é o livro. Eu agora me trabalhei na leitura aqui do livro. Mas você fala uma coisa aqui no seu livro. Eu acompanhei algumas entrevistas suas, e isso tem a ver, obviamente, com a questão do amor. Aí você fala muito eu estou falando baixo, da espiritualidade nas organizações. Uhum. Eu pergunto, além de tudo que você me explicar o que é isso, eu pergunto, qual é a alma das empresas ou das organizações? Qual é a alma? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que ter bastante claro que espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religião. Nada. A espiritualidade é o quanto você conseguiu evoluir no sentido de buscar a sabedoria. É uma evolução. É o quanto você conseguiu a cada dia ser melhor e buscar. É difícil, mas a gente vai buscando todos os dias o nível de sabedoria. Né? Então, a sabedoria, quando você tem claramente o seu propósito interior, quando você sabe que você pode deixar um legado, quando você tem como deixar uma contribuição significativa, isso é os seus caminhos para atingir a sabedoria. A espiritualidade dentro da organização, ela deve trabalhar isso. Quanto que a organização está desenvolvendo as pessoas para que elas se tornem melhores. Porque hoje, Gilberto, o que acontece muito nas organizações, e você sabe que eu estou muitas vezes dentro das empresas, N empresas que eu já dei treinamento ou consultoria, as empresas elas estão ainda muito preocupadas em treinar. Às vezes uma empresa me liga e diz, eu gostaria de fazer uma formação para os meus líderes, mas não pode passar de 16 horas. Como é que eu posso fazer uma formação em 2 dias? Em 2 dias eu vou lá, falo, dou alguns insights, dou algumas dicas, faço alguns exercícios, mas eu não vou fazer uma formação. Não é? Então, as empresas precisam buscar desenvolver as pessoas para que elas possam ir melhorando a cada dia e buscando esse nível de conhecimento, de transformação, para chegar num momento maior de sabedoria. Essa é a chave. Para isso então, é necessário... a alma da empresa, então, só para responder, para não perder o fio da meada, a alma da empresa são os sentimentos que vão ser trabalhados dentro da organização, porque quando a gente fala numa organização, a gente vamos pensar aqui num iceberg, né? A parte de baixo aqui, a gente não enxerga. Mas o que a gente precisa trabalhar aqui? Os valores, os sentimentos, as normas de grupo, tudo isso aqui faz parte da alma da organização. É o que faz ela viver. E como na vida nossa, as empresas cuidam, né? Corpo, né? O corpo a gente cuida muito, na verdade, nós seres humanos cuidamos muito do nosso corpo, mas a gente não cuida da nossa alma. Assim é na organização, a empresa cuida muito do corpo, dos lucros, das estruturas, mas não cuida da alma da organização, que são as pessoas que têm seus sentimentos que precisam ser trabalhados. Isso é muito importante. Primeiro que eu lembrei o livro, é o Monge e o Executivo. O Monge Executivo. Por isso tem uma história legal com o Monge Executivo. Pode contar. Pode contar. Eu escrevi um artigo que chama Competências de um Líder Maior. Foi publicado na Parte, está aí no livro. E o James Hunter leu o artigo. E aí ele pediu para que o meu artigo ficasse na página oficial dele, jameshunter.com.br, aqui no Brasil. Ficou por muito tempo lá o meu artigo junto com
o do James Hunter, porque tínhamos similaridade de pensamentos. Muito bom. Retomando um pouco essa fala anterior, falta um pouco de transparência nas relações, nessas relações entre a empresa, né, ou seus executivos e os demais, vamos dizer, colaboradores, ou os demais membros do corpo da organização. Como eu disse anteriormente, o ser humano está evoluindo porque ele não evoluiu. Infelizmente existe. Infelizmente, nós temos ainda muitos comportamentos ruins dentro das organizações, que geram muitos custos invisíveis. Por exemplo, a fofoca ainda é uma coisa que existe dentro das organizações. A puxada de tapete ainda existe nas organizações. Na liderança, ainda existem líderes com discursos bonitinhos, mas falam com ironia, tratam as pessoas com agressividade, não é? Tem um discurso bonito, mas na prática é outra coisa. Nesses dias agora de pandemia, eu soube que um executivo, olha, assédio moral, em você que trabalhou muito com esse assunto, assédio moral, ligou para uma pessoa em chamada de vídeo para ver se ela estava em casa. Então ele não entende nada de home office. Não entende nada de home office. Ligou em chamada de vídeo para ver se a pessoa estava em casa. Só que nós estamos em casa numa situação diferente. Eu estou aqui falando com você, mas você já escutou o barulho da minha gata, tá? É uma situação diferente, nós não estamos trabalhando como se estivéssemos no escritório. Então, a gente para a gente fazer a nossa própria comida, a gente para cuidar dos animaizinhos, e a gente para ir no mercado, não é verdade? Exato. Então, por que você faz uma chamada de vídeo para ver se a pessoa está em casa? Primeiro, que é um assédio moral aí, e segundo, que ele não entende nada de home office. Vou te dar um outro exemplo. Só te aproveitando nisso, tem muita reclamação. Já reclamaram muito que se trabalha muito mais no home office do que se estivesse trabalhando no escritório. Sim. Muitas reclamações mesmo. Sim, e até porque você, aspas, nós temos um sistema de compensação interna. Então, quando eu me afasto da minha rotina durante o meu horário de trabalho, eu falo, então eu tenho que compensar. E aí eu compenso além do necessário, porque a gente tem uma espécie de termômetro aqui dentro, assim, olha, aquela hora lá que você parou para fazer a sua comida, que você foi dar comida para o gato, você precisa compensar. Então, depois do horário, você fica lá trabalhando, enfim, a gente trabalha mais. Mas voltando até para te contar um outro exemplo de como a falta de transparência e de discurso, muitas vezes não verdadeiro, eu tenho um amigo que também é consultor, e ele até publicou essa história no LinkedIn dele. Ele foi... A empresa tem piscina de bolinha, escorregador lá interno para sair de um andar e ir para o outro, tal. Aí ele foi lá a primeira vez, aí depois tinha que fazer uma segunda visita. Aí o rapaz veio atender ele na recepção, um dos colaboradores, e apertou o elevador social. Ele falou assim, hoje a gente pode ir no elevador social. Ele falou, mas como assim? Não entendi. E esse meu amigo é de comunicação. Aí ele falou assim, porque durante a jornada normal, nós só podemos usar o de serviço. Aqui é só os diretores. Mas para quem então a piscina de bolinha? Para quem então os almofadões jogados para lá? O discurso não está alinhado. Então, falta de transparência. É bonito para o inglês ver. Infelizmente é uma tradição. Eu vi alguma coisa também, teve um caso específico esses dias, um caso no Rio de Janeiro sobre isso, né, muito parecido, sobre essa questão de uma pessoa reclamou porque ele sei que acho que era o rapaz da limpeza, não poderia subir, ele estava limpando o elevador, que não poderia, na hora que ela estivesse usando, no momento que ela estivesse usando, que ele não poderia usar. Um caso mais ou menos desse tipo de alinhamento, né? Aí você me responde, é ou não é uma evolução humana? É uma evolução. É uma evolução. Então, voltando nessa coisa, você falou vamos falar um pouquinho mais dessa coisa do novo normal que as pessoas falam, que isso me irrita, viu? Me irrita também, viu? Me irrita também. Normal, porque as pessoas, além de estarem... É uma coisa muito de
as pessoas ainda estão apegadas aos consumismo, primeiro, um consumismo exacerbado, não das coisas necessárias, né, do que é em excesso, isso é uma coisa. E a outra, eu acho que eu tenho visto muito, acho que talvez uma coisa de psicanálise, alguma coisa ajudaria muito, né, porque as pessoas não aceitam o contraditório, né? E é muito difícil a pessoa aceitar o contraditório. Então, como vocês viver o novo normal, né, como eles tentam falar, se você não aceita o outro, não aceita as situações que sejam desconfortáveis para você. É até nós conversamos no início da nossa fala sobre essa questão do novo normal, e a gente falou sobre isso. Se as pessoas não entenderem que elas precisam que elas precisam parar, em primeiro lugar, e olhar para frente e entender que elas precisam mudar, nós não vamos ter esse novo normal. As pessoas, como você mesmo disse agora, Gilberto, as pessoas estão tão presas nas suas convicções que elas não conseguem enxergar, elas não conseguem parar nem para te ouvir, para poder discernir, para poder discutir uma ideia nova, um assunto novo. Então, se eu não gosto do azul, significa que todos os azuis eu também não vou gostar. O azul escuro, o azul cobalto. É uma miopia tão forte que vai fazer com que as pessoas, ao contrário, criem mais muros e barreiras. A gente participa das redes sociais, porque é importante, mas a gente vê. Para não criar muitas vezes inimizade, eu coloco as pessoas em soneca. Eu não tiro a amizade, porque porque eu já falei isso várias vezes, mas é difícil as pessoas entenderem. Se você está na minha rede, você, Gilberto, é porque a gente tem uma ligação. Em algum momento nós nos conhecemos e por alguma razão a gente falou, vamos ficar na minha rede. Aí eu vou brigar com você por causa que você é corintiano e eu sou palmeirense? Você é santista, eu sou palmeirense? Santista. Você acha que a gente vai brigar por causa disso? Que o jogador do Santos nem sabe quem é o Gilberto e os jogadores do Palmeiras nem sabem quem é a Madalena? Por que a gente vai brigar por uma besteira? Você pode gostar do Santos, eu posso gostar do Palmeiras e sermos amigos. Estou dando um exemplo de futebol, porque eu não quero dar outros exemplos. Né? Mas a gente sabe que está acontecendo isso. Então, aí volto a te perguntar, e você me perguntou, e eu te devolvo com uma pergunta. Vai ter novo normal? Não, não vai ter. As pessoas estão com os mesmos comportamentos, e eu digo pior ainda, porque agora nessa questão de confinamento, e a gente sabe, isso já é estatisticamente falando, o nível de estresse está subindo. As pessoas estão ficando mais estressadas, mais neuróticas, mais presas mesmo dentro dos seus casulos internos, e está explodindo. Está descontando nas redes, nas palavras, na acidez com que se trata um assunto qualquer. Outro dia eu publiquei nem sei mais qual foi o assunto que eu coloquei, aí veio um comentário assim, meio que quase me trucidando, né? Aí eu tenho que ir toda com uma delicadeza para manter a amizade. Porque para mim é mais importante a amizade, que em algum momento nós nos tornamos amigos e não vamos destruir por isso. Então, só para responder mais objetivamente, esse novo normal, ele está extremamente prejudicado e me irrita também, porque isso é só um discurso bonitinho, não é verdadeiro. Não tem novo normal. Muito bem, Madalena. Madá, estamos chegando quase ao final. Tinha um monte de coisa para perguntar, mas é aquela coisa, né? É que eu falo muito, né? Vai ficar para uma próxima oportunidade, um novo tema. Mas antes eu queria saber o que você está fazendo de novidades, atuando nesse momento de confinamento, né? Que tipo de trabalho,
quais as perspectivas aí de futuro, e se você está envolvido em algum projeto que se pode contar alguma coisa para a gente. Eu sei que você anda escrevendo aí. Estou escrevendo. Na verdade, estou escrevendo 3 livros simultaneamente. Estou escrevendo o segundo volume do Amor Fundamental. Estou escrevendo. Eu escrevi um e-book, Líderes 4.0, que está sendo transformado em livro. Mas esse eu estou fazendo junto com o professor Benedito Milioni, que é um ícone quando a gente fala em recursos humanos. Estamos escrevendo juntos, Líderes 4.0. Terá umas 200 páginas também aí, bem bacana. E estou escrevendo um livro, agora eu vou te pegar, sobre esse assunto que você está falando. Como será o mundo pós-pandemia? Isso é muito importante. Estou escrevendo. O título eu ainda não tenho. Na verdade, eu estou esboçando, mas estou escrevendo, então estou escrevendo 3 livros simultaneamente. Alguns projetos de treinamento aí com alguns colegas, e tenho centrado também bastante em podcasts. Como eu falo muito, eu estou um pouco cansada de escrever, então eu acho mais fácil hoje falar. Então tenho aí um canal de podcasts também, que eu tenho colocado algumas coisas, faço bastante sobre isso, e a minha fonte de inspiração é o conhecimento. Estou fazendo alguns cursos online, um deles é psicanálise, estou fazendo alguns outros cursos, porque a gente não pode parar, o conhecimento ele não pode ficar, né, não pode ser uma água parada, você tem que estar toda hora movimentando. E estou também desenvolvendo um novo programa de liderança mais voltado para esse mundo que a gente está visualizando lá na frente, o que esse novo líder precisa ter. Eu já tinha esse programa, que eu chamava de Líderes 4.0, mas eu estou dando uma mudança transformacional nele. Legal. Ada, é aquele famoso bate-bola, né? Mas não precisa, eu não sou muito rei dos binários, não. Então, se você pode, não precisa falar só sim ou não, pode falar. Pode falar um pouquinho mais, mas mais curto, tá? Ah. Um livro. Eu vou no Monge no Executivo. Gosto dele. Monge Executivo. Um filme. Duelo de Titãs. Duelo de Titãs. Com Denzel Washington. Com Denzel Washington. Legal. Um time. Verdão, Palmeiras. Uma música. A minha, Madalena, de Ivan Lins, que inclusive foi escrita no ano do meu nascimento. Então influenciou muito papai, mamãe a colocar esse nome, né? Provável. Provavelmente. Você pode responder sim ou não. Um político. Aí ficou difícil, hein? Um político? Ficou bem difícil essa pergunta, hein? Atual ou lá do passado? Tanto faz, para te livrar, tanto faz. Eu vou falar Fernando Henrique Cardoso. Um empresário. O Abílio Diniz. Abílio Diniz. Muito bem. Agora, um país. O nosso, Brasil. Vale a pena ainda? A gente precisa separar o Brasil. Como? O Brasil, país, ele é maravilhoso. Nós, a gente, somos um povo solidário, um povo que se compadece. Temos algumas coisas, mas o povão brasileiro é bacana. Nós precisamos fazer um saneamento nos políticos. Aí vai ficar 10. Separar a política do Brasil. Então, o país é o Brasil. Eu não mudaria do país, do não Brasil. Mudaria? Não. Ainda é viável? Ainda é viável. Ainda é viável. Gente, eu estou conversando com Madalena Carvalho. Eu tive o prazer de prefaciar esse livro maravilhoso, Amor Fundamental. Aguardo ansiosamente a segunda
né, edição, e os seus novos livros, né, sobre, eu acho que essa coisa do amor fundamental me marcou muito, porque eu acabei, no momento em que você escreveu, eu estava também lendo alguns autores da minha área de comunicação que tinha essa referência da questão, né, sobre o amor como elemento fundamental nas relações humanas, né? São outros autores, obviamente, mas que combinou. Então, acho que assim, eu ainda também sou dessa larva, né? Às vezes, usar um pouco mais a emoção, sentimento, do que a razão, né? Fica aqui agora os minutos finais para você, meu agradecimento, né? Mas o que você pode desejar para o pessoal da Vitrine, aquele que quer aprender um pouquinho mais sobre liderança, sobre organização? O que ele deve fazer? Bom, em primeiro lugar, Giba, quero te agradecer de novo pelo convite e quero dizer o seguinte, para todas aquelas pessoas que querem aprender mais sobre liderança, eu vou contar aqui uma coisa bem rapidinho. Eu tenho 3 minutinhos? Sim. Um jovem queria aprender tudo sobre liderança e ele procurou um grande mestre e perguntou, olha, como é que eu posso aprender tudo sobre liderança? O mestre falou assim, olha, traga aqui para mim uma pessoa que seja liderada por você. Aí ele levou um gerente, não era, levou um estagiário, não era, o médico, o guru falou assim, olha, você não está entendendo, eu quero uma pessoa liderada por você. Ele foi para casa, ficou pensando, coçou a cabeça, e foi lá à noite, bateu na porta do mestre e falou assim, mestre, eu já sei quem é liderado por mim. O mestre falou, quem é? Ah, meu filho de 5 anos, pode entrar. Mas por que você trouxe ele? Ah, porque eu chego em casa, eu interajo com ele, eu brinco, e ele me pergunta as coisas, eu quero ensinar, eu vou orientando ele, falo com ele na mesma altura, porque ele é pequeno, eu me abaixo. O mestre falou, por que você faz isso? Eu falei, mestre, simples, porque eu o amo. E o mestre falou assim, então agora você pode ir embora, você aprendeu tudo sobre liderança. Liderança é isso. Se você amar o outro, você será um grande líder. Esse é o meu recado final, para que você possa entender isso, busque conhecimento, se aperfeiçoe, mas não esqueça que amar é fundamental. Muito legal. Obrigado, Madalena, por participar dessa entrevista. E eu espero que a gente tenha uma próxima oportunidade quando os livros estiverem prontos, quem sabe, para falar um pouquinho rapidamente sobre os livros. Com certeza. Seja aberto para você, tá ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, Gil. Um abração enorme.